Está começando ao vivo nesta quarta-feira mais um programa Ideias em Debates aqui na TV Friburgo pelo canal 15, agradecendo desde já a sua audiência, a sua participação e pedindo, que venha com a gente pelo 25229522 conversar aqui com o nosso vereador Ricardo Figueira mais uma vez, traga a sua ideia, a sua pergunta, a sua sugestão e também nas nossas redes sociais. Estamos aqui com o celular a postos para também deixar o seu recado. Vereador Ricardo Figueira, é só digitar no Facebook, no Instagram, siga a gente e mande a sua sugestão. É o Ideias em Debate mais uma vez ao vivo para você nesta quarta-feira, começando aí o mês de março, né, Ricardo? Deixar então o meu boa noite a todos e boa noite a você. Tá, boa noite, Luane, boa noite a todos e a todas que nos assistem, né? Agradecer, como a gente sempre faz, sempre a audiência, a atenção de vocês, aos elogios pelas ruas quando a gente passa, que o programa tá bom, muito obrigado. E se Deus, como sempre nos assiste, Deus dá sempre força pra gente, nós vamos fazer um bom programa hoje. E a atenção de vocês é muito importante, né, Luane? Isso mesmo. Aproveitando, já mandando os nossos abraços, já nossas curtidas aí no nosso Facebook, pela Glauciane Mafor, a Andréia Silva, Letícia Baeta também ligada com a gente, Lidiane Monteiro, mandar nosso abraço ao nosso querido Tatá do Bramil, que a gente não pode esquecer, nosso parceiro aqui da TV Friburgo, também o seu Roosevelt, Dona Diné, que está sempre ligado aqui com a gente, nossos fãs número 1, vamos dizer assim, Pininho, que está aqui hoje na assistência, assistindo com a gente, agradecer desde já a Lucileia, Mariozan e Zé Manuel aqui na nossa produção, nos bastidores, e claro, você aí do outro lado, muito obrigada. A gente tem que passar alguns recados, né, Ricardo? Eu vou passar uns recados que eu julgo que é importante, Principalmente hoje lá na Câmara de Vereadores, está acontecendo uma reunião com um grande número de pessoas que foram reprovadas na prova de aptidão física do concurso público da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Depois acho legal até você dar uma opinião mais ampla, Depois a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, mas a participação de todos vocês que foram reprovados nessa prova é muito importante que tenhamos de vocês a possibilidade de vocês terem feito o recurso administrativo junto à banca, junto à comissão do concurso e, acima de tudo também, após esse recurso administrativo, buscar ao Ministério Público, porque existe já uma ação em conjunta, com várias pessoas, já tem em torno de 200 pessoas assinando em conjunto essa ação junto ao Ministério Público, buscando a possibilidade do governo, do prefeito Rogério Cabral, rever o seu ato, e não é anular o concurso, é anular essa fase do concurso, refazendo os critérios do edital de convocação para as provas, aqueles critérios que estavam, acredito que abusivos na relação daquelas profissões que acreditamos que não precisava da gente ter aquele esforço físico tão grande, Então a gente precisa de um apoio muito forte. Todas as pessoas que foram reprovadas, aprovadas na prova e reprovadas na parte de aptidão física, compareça, busque os seus direitos para que a gente possa ter uma força maior, porque quanto maior a participação, mais forte fica o movimento. E a gente tem que elogiar muitos vereadores que estão participando e trabalhando nisso. Cezinho do Caminhão está, acima de tudo, na frente lá hoje nessa reunião. Estava lá diversos vereadores, doutor Renata Birramer, Cigano, Cláudio Damião. Eu estive lá também enquanto eu pude antes de vir para cá. Então a gente tem que dar essa notícia. Outros assessores também estavam lá, também presentes, também de outros vereadores. Então é importante a participação de todos, que pode-se ter uma proposta para se levar ao Poder Executivo, ao prefeito Rogério Cabral, e poder, ou haver uma possibilidade, junto com o Ministério Público, de rever essa situação. Possibilidade tem. Se buscar junto a súmula do STJ, eu não tenho certeza se é a 456, se é a 473, existe lá um pensamento já, uma doutrina do Supremo Tribunal, em que o ato ele pode ser revisto pelo chefe do governo que fez aquele ato. Então, quer dizer, todo ato administrativo, o próprio prefeito pode voltar atrás alegando que de repente foi uma cópia e cola de um edital, de uma outra prova que passou despercebido pela banca no momento da edição do edital. Isso tudo pode ser refeito, basta a vontade de fazer. Se o prefeito teve uma vontade incrível de conseguir corrigir e ajustar o concurso de 99,
né, junto também com a alteração que o Demerval fez, por que não custa também de dar uma revista nessa situação e analisar se as provas não foram excessivas, os testes, né? Por que não? E a gente está aberto, né, Ricardo? O gabinete está aberto para quem for lá procurar. Quem for quiser procurar, vou deixar também o nosso WhatsApp, que é 99887 5651, 99887 5651, o gabinete do vereador Ricardo lá na Câmara número 18. Aqui a TV Friburgo também pode ligar pelo 2522-9522, deixe seu recado que vai ser repassado pra gente e, né, se for necessário, entre em contato mesmo pra gente estar entrando junto, como você falou. E hoje, né, também, hoje é quarta-feira, né, hoje é 2 de março, isso. Daqui a pouquinho o time do Friburguense aqui do outro lado vai estar jogando com o Fluminense, né, do Rio de Janeiro, uma partida importante para os dois times. Vale a classificação, também, melhora o resultado e pode até valer uma classificação de um dos times no Campeonato Estadual, no Campeonato Carioca. E a gente tem que ver o seguinte, todas as vezes que nós temos jogos aqui, sempre alguma coisa atrapalha o friburguense. Quando não é o estádio, alvará para isso, que não tem capacidade, outras situações. Nós, torcedores, nós temos que fazer o seguinte, dar o apoio, seja os tricolores das Laranjeiras, os tricolores da Serra. Isso. O importante é que a gente faça uma partida bonita e que a gente possa mostrar que a torcida de Nova Friburgo, mostrar para o estado do Rio de Janeiro que os torcedores de Nova Friburgo diz não à bagunça, claro, e vão respeitar e fazer com que o jogo hoje seja maravilhoso para os dois times. Agora, tranquilo, né? Tem que sair um vencedor, ou pode ter um empate, mas a gente tem que ter sempre aceitar esse resultado e fazer com que o nosso estádio Eduardo Guille tenha condições de abraçar todos os torcedores, para que a gente não tenha críticas lá na frente de que o nosso campo não é capaz de atender as torcidas. Isso ajuda o time aqui também, né? Com certeza, engrandece tudo. A nossa cidade de alguma forma. E ainda vai ser em horário nobre, né? Porque a Globo vai transmitir por volta de 9h30. Por isso que a gente começou o programa aí rapidinho para dar tempo do pessoal. Isso, 9h30 veio assistir o jogo, né? Isso aí. A gente tem que deixar também registrada a agenda que domingo vai ter o Festival do Pastel lá no Laje, a partir das 11 horas. E ingressos antecipados a R$10, garante 3 pastéis e um refrigerante 300 ml. Muita música, muita diversão para toda a família, né? Então é um recado bacana que a gente tem que dar e que a gente agradece quem puder lá, né? O Laje merece uma participação. E eles estão fazendo uma divulgação grande, Ricardo, nas redes sociais, que a gente sabe que a gente está passando em uma crise financeira um pouco difícil, né? Numa situação difícil. Eles estão apelando mesmo para as redes sociais, pedindo leite em pó, alguns leites mais especiais, contribuições, porque, né, nem todos os que contribuíam às vezes podem continuar com aquela mesma quantia, então reduziu essa arrecadação que eles fazem, então eles estão pedindo, então também quem puder procurar o Laje, quem puder estar, né, colaborando de alguma forma, ajudando com outros materiais, sempre é bem-vindo, né? Com certeza, às vezes não pode ir no dia do pastel fazer o almoço e a contribuição, contribua com o que pode. Material de limpeza, eles sempre estão pedindo alguma coisa para o uso interno mesmo, né? Uhum. E falando em ajuda, a gente também aqui quer divulgar que a Caritas Diocesana está fazendo uma arrecadação SOS Papucaia Cachoeira de Macacu, solicitando doação de colchonetes, alimentos, material de higiene pessoal, né, que vai ser levado lá para a cachoeira. Água mineral, principalmente, na água limpa. Isso, né? Água limpa. E aí tem um telefone para mais informações, que é o 2521-1203. 2521-1203. Então, quem puder também colaborar aí com a nossa cidade vizinha, com a irmã, né, sempre bem-vindo. Sim, porque quando nós passamos aqui o nosso aperto aqui em janeiro de 2011, nós tivemos muitas ajudas e a retribuição, né, vamos dizer assim, é o pagamento de todas as dívidas. Né? E também tem a feijoada domingo, a partir do meio-dia, lá na congregação da Assembleia de Deus de São Geraldo, na rua Dr. Feliciano Costa, em frente ao colégio, e será também a R$10, então quem puder e quiser comer uma feijoada deliciosa, congregação da Assembleia de Deus de São Geraldo, fica o convite aí também para você dar feijoada. Tem o pastel, tem feijoada, vamos ajudar, vamos colaborar de alguma forma. É isso que a gente tem que fazer. Então vou falar com ele. E a gente vai dar só uma... Deixa eu só quebrar também um protocolo, mandar um abraço para o André Cereja lá da Layout. Parabéns ele. É verdade, a Júlia nasceu. A Júlia nasceu. Isso papai, mesmo. 20 dias de licença maternidade. Não pode não. Vai descansar, curtir o filhão. A gente tem que começar. Não é índio.
O pai também tem que ter esse direito, 20, 30 dias, de poder curtir o filhão também, né? Junto, né? Isso é Zé muito Manuel bom. segura as pontas lá tranquilo. Segura, né? com certeza. Parabéns, André. Felicidade, muita saúde aí pra sua pequena. A gente vai dar só um pequeno intervalo pra gente já voltar no clima das perguntas do nosso debate. Lembrando a sua participação pelo 2522-9522. Não saia daí, a gente vai e volta rapidinho e com muita informação aqui com o nosso vereador Ricardo Piqueira. A gente já volta. Isso aí. Você também é responsável por fiscalizar e denunciar a exploração do turismo sexual em Nova Friburgo. Ligue 100 ou 190 e denuncie. Estamos de volta com Ideias em Debates ao vivo aqui na TV Friburgo, pelo canal 15. Sua participação pelo 2522-9522 está aberta aqui com a gente. E mais participação aqui pelas nossas redes sociais. Elis Pacheco, Jéssica Eudora lá de São Paulo curtindo a gente, Andresa Eckert, Maria José Oliveira e a Paty Vieira também curtindo lá nossas publicações no Facebook. Obrigada aí pela galera que está sempre ligada na gente, né? Assistindo pela internet. Assistindo pela internet, isso aí, tvfriburgo.com. Todo mundo fala, mas eu não tenho TV a cabo, é só entrar na internet, tvfriburgo.com, acessa lá rapidinho, a internet estando legal, vai ver a gente da mesma forma. E a gente também quer mandar sempre assim, um abraço para quem participa nas redes sociais, às vezes fica repetitivo, mas é porque é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Essa troca bem maior, às vezes, do que um telefone, do que uma ligação, alguma coisa assim, então a gente deixa aberto. E nosso WhatsApp, que é 99887-5651. 99887-5651, também aberto aí para sua mensagem, o seu zap, né? Para aqui pra gente, pro nosso programa. Vamos começar então, Ricardo, falando de saúde em Olaria, no bairro de Olaria. A gente tem algumas questões para falar, para tratar, para você colocar aqui os seus pontos, que é a questão do Aedes aegypti, principalmente a questão lá do SARS, que a gente tem visto que o pessoal está reclamando bastante, o pátio da Altran também, que até você chamou a atenção ontem lá na Hora Livre na TV Câmara, e a questão da UPA em Olaria, que a gente não cansa de cobrar, né, Ricardo? Verdade. Começar pelo pátio da Altran em Olaria. Um número de carros muito grande lá parado. Com água, né? Com água estocada à vontade, chovendo conforme está chovendo. Então a gente tem que pedir ao prefeito, pedir ao secretário de Mobilidade Urbana de que há necessidade de fazer uma verificação e jogar o larvicida naquele pátio lá. Não só no pátio da Altran, como também entrar para dentro ali do prédio do SASE e dar uma melhorada naquilo ali, que também que é outra coisa. Caixa d'água destampada, foco de parada em cima de plástico, de chão. Então a gente precisa disso aí para poder diminuir a possibilidade que cada dia que passa... Dá o exemplo, né? Dá o exemplo em cada dia que passa. Tirando um pouquinho também de Olaria, há uma reclamação muito grande do pessoal de Varginha, já me ligaram, do colégio lá, a antiga sede do Colégio Zelino Kubitschek de Oliveira, que está abandonado, largado e que está precisando da atenção da Secretaria de Educação. Peço aí ao meu secretário Renato Satilo, junto com o prefeito, junto com outras pessoas que estão ligadas à educação, dá um pulinho lá no colégio e vamos diminuir a possibilidade de estar saindo de lá também um foco da dengue. A população pede, liga para a gente e a gente tem aqui que solicitar e pedir. E se porventura chegar a vocês aí, dá uma olhada lá, que é necessário, e a saúde pública do município agradece. Voltando para o bairro de Olaria, a gente tem duas questões que a gente não pode esquecer e principalmente não botar na conta de ninguém, sempre mostrando as responsabilidades, né? É muito simples botar na conta. O que é botar na conta? O vereador não faz nada. De fato, o vereador ele não pode executar obra nenhuma. E o vereador que executa a obra e que recebe do prefeito o nome que é ele que está fazendo, sempre é aquele, é errado, mas é sempre aquele que diz amém na Câmara. Aquele que tem que sempre diz o sim, ele não pode nunca contrariar o Todo-Poderoso Poder Executivo. Se contrariar,
começa a ser perdido e cortado os benefícios, né? A UPA de Olaria, sempre falo, não fui eu sozinho, o prefeito Rogério Cabral teve uma grande participação, todas as pessoas que estavam envolvidas ali, a gente sempre falou, conseguimos, tanto por força de trabalho do prefeito, do então presidente da Câmara, Márcio, meu trabalho também junto, nós fizemos o apoio de toda a população para interessar-se de instalar a UPA ali no espaço daquele terreno da Via Expressa ao lado do Brizolão. Ora, tirar a UPA de Olaria com a promessa que ia levar para ao lado do Raul Sertã, ali no estacionamento do Raul Sertã. Nós não conseguimos instalar a UPA em Olaria, não conseguiu instalar a UPA ao lado do Raul Sertã. Quem saiu perdendo? Quem saiu perdendo foi uma população significativa do município, carente de saúde, de atendimento. A gente tem lá o SASE, que desde a década de 70, década de 80, 90, ele vinha promovendo um atendimento bom. Não era um posto, não era um mini hospital como a UPA é, mas tinha clínicos gerais, especialistas, muitas pessoas trabalhando ali e funcionava. Veio enchente, optou-se para botar ali um grupo de pessoas que naquele momento necessitava do espaço, mas uma vez tirando as pessoas, já alocando nas suas casas, aquele espaço tinha que ser retomado a bem da saúde do bairro de Olaria. Está lá parado. Teve a promessa da Clínica da Família, né, Ricardo? E teve a promessa da Clínica da Família que, não botando a UPA no bairro de Olaria, o prefeito, dentro da quadra da Imperatriz de Olaria, com diversos grupos de moradores que estavam ali presentes, presidente da associação do bairro, ele assumiu o compromisso que em julho de 2015 iniciaria a construção da Clínica da Família. Até agora, nada. Aí a gente fala, o que o vereador tem que fazer? O vereador só está pedindo, gritando e não faz. Eu tenho um projeto de lei que está tramitando na casa desde 2014, na Câmara, que cria o Programa Municipal de Combate aos mosquitos, aos insetos que promovem doenças dentro de um sistema dentro da nossa cidade. Esse projeto está lá engavetado. Poderia, se tivesse sido votado e aprovado quando a gente apontou, botado em prática, a gente teria uma legislação, um projeto, um plano, e o governo, adequando as suas medidas, a gente não chegaria na situação que nós estamos chegando nesse momento. Até que o outro tópico que eu coloquei aqui para a gente falar, Ricardo, que é falando dessa situação da dengue, né, que foi decretado semana passada, ele assinou o decreto confirmando a calamidade, né, o decreto de emergência, falando da dengue, que é a cada 100 mil habitantes, se tiver 300 casos, então a gente já passa de 600, a gente tem quase 200 mil habitantes. E então tem subnotificações aí que está faltando. E fora os que a gente não tem efetivamente confirmado. E ontem foi inaugurado lá o centro de hidratação. Aí eu queria que você até se aprofundasse nisso, essa questão da sua lei. Tem o centro de hidratação, porque também estava inchando muito o Raul Sertã, a emergência do Raul Sertã, e outras situações não estavam conseguindo ser averiguadas corretamente. Mas se tivesse feito o necessário, tipo um plano de saúde desse, não teria chegado nesse ponto. Né? Você sabe o que é o triste de tudo, Luana? Logo no início da percepção de que poderia começar a ter uma epidemia no município de Nova Friburgo, logo nos primeiros casos em que Olaria saiu na frente com o maior número de casos, não tenho medo nenhum de dizer, porque quem fala a verdade que participou não tem como não deixar de transmitir isso. Eu, o vereador Marcelo Verli e o vereador Ceará e vários outros vereadores também no grupo da gente foram convidados a buscar, junto com o secretário municipal de saúde, qual que seria a possibilidade da gente estar ajudando o governo, porque aquilo que estava começando aqui no bairro poderia ou estaria ao final do mês de março. Isso foi lá no mês de janeiro. Bem no início, né? Bem no início, lá no mês de janeiro. O que a secretaria poderia estar fazendo, disponibilizando, trabalhando, para que a gente pudesse já sair logo de implemento no debate. A conversa foi muito natural, parecia que não ia acontecer nada, que as coisas estariam sob controle. O que nós recebemos é aquilo que a gente vê, que é o descaso do poder público, quando não está querendo dar atenção naquilo que é a necessidade da população ver. Eu acho que isso até já é uma parte importante da que faz parte do governo do Rogério Cabral, porque tudo que é importante, que a gente vê, que a gente mostra,
Se a gente não é do grupo do Amém, nem sempre aquilo que a gente está falando não é bom e deixa de lado. Aí acontece o que aconteceu. Quer dizer, os 3 que foram para lá, se tivesse todo mundo do Amém, de repente estaria feito alguma coisa. Mas como tinha alguém que não diz amém todo dia, que não está sempre balançando a cabeça para o governo, dizendo sim, aí corre algumas retaliações. Aí eu volto, olho para você, olho para você, olho para a câmera, olho para o Mariozan que está aqui nos ajudando, auxiliando, botar as imagens para você estar nos ouvindo. Quando acontece isso, quem é que sofre? É o vereador Ricardo, é a Luane, é o Mariozan, é o vereador de oposição ou de nem situação, nem oposição. Quem sofre é a população. A população é que está sofrendo. Claro. E se lá atrás, em janeiro, nós tivéssemos com aquela preocupação, tivéssemos tido alguma força, algum entendimento de começar de imediato, estaria chegando. É o que a gente colocar aqui. Se a nossa lei tivesse, conforme você falou, em prática, um programa municipal, onde a gente vai tratar todos os fatores, ou todos os vetores que propicia a criação daquele inseto, fazendo uma fiscalização, fazendo um planejamento, fazendo uma fiscalização, Nova Friburgo não estaria nessa situação. Não estaria. Prevenção, na verdade. Prevenção. Né? Mal ou bem, não querendo estender o assunto, levar essa lei, por exemplo, tem a outra, que a gente trata sobre a usina do asfalto, a colocação de asfalto nas ruas públicas. Tem que ter um planejamento, tem que ter um tratamento técnico, tem que ter um engenheiro fazendo um projeto e orientando como isso vai fazer. Não é qualquer um secretário, me perdoe os secretários que estão à frente e as pessoas que estão trabalhando, se não tiver uma orientação técnica de pessoas que tenham conhecimento científico para poder jogar, implantar o asfalto. Se você vê como que está sendo colocado lá na chácara, nós estamos jogando dinheiro fora. O pessoal já está reclamando. Aí eu fico, vamos fazer assim, eu volto a falar isso, que é constantemente que eu não consigo entender. Para pagar o funcionalismo, está reduzindo hora extra, não está dando gratificação, está tirando chefia. Não fez atualização ainda do salário mínimo. Não fez a atualização do salário mínimo, continua lá o valor de 807 reais e não paga o salário mínimo legal. Reduz, contingencia todas as outras despesas. Não consigo entender por que o asfalto está liberado gastar. Se a cidade está em crise, nós estamos com problemas financeiros, nós temos que reduzir para poder conseguir pagar os fornecedores e manter, como está sendo bem noticiado, que está sendo pago, não está se atrasando, mas por que jogar asfalto direto nas nossas ruas? Qual o custo disso? São N fatores que estão levando... E jogando asfalto, como você está falando, de qualquer maneira. Não tem, 100 pessoas capacitadas, não tem um projeto técnico para estudo de impacto, aonde vai colocar, como vai colocar. Tirando a vida útil, né? Tirando. Isso que eu ia falar, o resultado a curto prazo tá ok, tá lá lisinho, mas e daqui a médio e longo prazo? Será que vai estar lá ainda? Daqui a final do ano vai estar lá ainda? Assim é a saúde, não tem planejamento, não tem atuação. As coisas acontecem, a gente corre para resolver. Acontece, corre para resolver. Pelo menos esses mutirões, né, Ricardo, que a gente ouviu falar, dia 27 teve, mas poderia estar fazendo diariamente, então. Mas, outra coisa que eu vejo também que é importante, deixando passar muito. Junto dessas coisas, por exemplo, no início da nossa legislatura, nós ajustamos um pedido de financiamento que o prefeito Demerval havia pedido à Câmara anterior para poder comprar máquinas e equipamentos. Isso ficou parado, passou pelo governo Sérgio, ele não utilizou, e veio o Rogério Cabral, que logo no início ele utilizou, mandou uma lei para a Câmara autorizou para ele fazer. Para compra do... Olha só, verifica os veículos, os carros da prefeitura que estão rodando hoje. Carros novos que foram comprados em janeiro de 2013. Nenhuma manutenção. Nenhuma revisão, nenhuma manutenção. Os carros já estão todos sucateados, pneus todos careca, quebrado, rasgado. Ora, pior que são aqueles caminhões caros, né? E fica, 400 e poucos mil caminhões. Fica difícil uma situação dessa. Ainda sequer acabou de pagar o financiamento e os equipamentos já estão depredados. Quer dizer, fazem uma programação de manutenção, né? Acredito que nem as programações de garantia do equipamento... Algumas fizeram, algumas não. Algumas não. Aí a coisa ficou como é que está. Então é essa situação que falta. Aí fica fácil.
Por exemplo, na saúde é muito fácil. As pessoas vão esquecendo, vai passando o tempo, aí joga a culpa. A saúde não foi bem lá no Olaria porque o vereador puxou para trás, outro puxa para cá, não deu certo, enquanto a responsabilidade é de quem está na frente do governo. Né? Todas as possibilidades de ajustar as coisas para implantar foram feitas. Quem não implantou, com medo de gastar muito, o município não ter condição de gastar, foi o prefeito Rogério Cabral. Mas gastar depois com várias contratações para a família e vários cargos que foram criados aí. Várias gratificações aí, por um lado, sai. É difícil. Tinha empenhado a palavra. A palavra era que estaria. Eu não tenho. A gente já até pediu vergonha, até no meu jornal eu já botei meus retratos junto com o Rogério Cabral. Eu fiz uma parceria de 1 ano no meu mandato. Eu acreditava no projeto dele e falei, olha, eu vou ajudar a base do governo, a gente tem que reformar, botar a cidade e ter crescimento. Quando eu vi que tudo que eu apontava que era bom para se fazer uma política pública, ou tudo que foi assumido com a gente, e não foi assumido só com o vereador não. Por exemplo, quando o prefeito assumiu de reformar, em primeiro lugar, das 16 escolas que ele iria reformar no governo dele, ele, na frente da minha pessoa, se eu não me engano, do presidente da Associação dos Moradores do Bairro de Olaria, estava o seu Eloy Perdigão, estava, se eu não me engano, o Chiquinho, que é o vice-presidente, o Ricardo Alves, diversas outras pessoas da comunidade. Ele assumiu o compromisso com o vereador e com a comunidade, que com o meu apoio ao governo dele, a primeira escola que seria reformada no governo dele seria a escola de Eberval Barbosa Moreira. Foi reformada, prefeito? A minha palavra eu cumpri com o senhor. Eu lhe dei o apoio, ajudei em muitas legislações que o senhor precisou e o governo precisou. Mas e na hora de fazer a contrapartida para fazer? Porque é isso que o vereador tem que fazer para a comunidade. Pelo contrário, nós perdemos o Nossa Senhora das Graças. Perdemos o colégio. Está se paralisando daqui a pouquinho. Se continuar aquele estágio que está o Helena Coutinho, vai paralisar, ele não vai conseguir ter as aulas lá, porque o prédio está necessitando de atenção emergente. E aí, por exemplo, essa é a verdadeira forma de fazer política que o vereador. Eu dou o apoio, mas em contrapartida eu não peço nada para mim. Eu peço é para a comunidade, para o bairro. Né? Então, se não cumpre, se não foi capaz de cumprir a palavra, agora o que a gente só não pode, a gente deixar o tempo passar e as pessoas, bem que Olaria podia ter uma UPA. Eu não posso deixar de esquecer, de lembrar a população de Olaria que quem ajudou a botar a UPA foi o prefeito Rogério Cabral. Mas quem tirou 100% a UPA do bairro de Olaria foi o prefeito Rogério Cabral. É uma triste ironia, mas é a realidade. Entendeu? Não tem como a gente não dizer essa outra situação. Não reforma, não resolve o problema do SASE porque não quer. Os donos lá, os proprietários que pertencem lá, os donos estão aptos, doidos para sentar, para fazer um acordo perante a justiça, acertar tudo legalmente. Mas está lá, aquele prédio que poderia estar ajudando a saúde do bairro. O pessoal está reclamando porque até essa questão da dengue, né? Não tem um espaço, agora que acho que o posto está começando a fazer uma hidratação. Por quê? Todo o pessoal de Olaria teve que gastar passagem, táxi, gastar a sua gasolina para ir para o Raul Sertã ser hidratado. Quando se estivesse funcionando ou o SASE, ou a Clínica da Família, ou a UPA, ou até mesmo tivesse visão e começasse a botar algumas salas do posto ali, Torucaçuga, a fazer a hidratação, as coisas estariam mais resolvidas e atendia a nossa população aqui. Começou agora que eu ouvi falar, né? Mas fica nessa situação. Só a gente então deixar o recado que esse centro de hidratação ao lado do Raul Sertã, que foi aberto naquele prédio que estava paralisado ali, que ia ser para colher sangue, né? Para fazer essa parte, está funcionando de 8 às 18 horas. Então, anexo ao Raul Sertã tem agora um espaço ali de centro de hidratação para quem precisar lá para o centro, para desafogar lá o Raul Sertã. E livre daquilo, a gente volta a falar, livre daquele que está achando que a dengue não acabou não. Hoje eu já conversei com 2, 3 pessoas, amigo, tô sentindo que tô com dengue, tô começando a sentir. Foi fazer os exames, plaqueta baixando, é dengue. Então até chegar o dia 31, que previsão do tempo, de tempo para diminuir a temperatura, para diminuir a infestação, que no tempo mais frio o mosquito ele produz menos a ovulação, né? Agora, nesse período quente com chuva, a tendência é aumentar e aumentar com mais. E vai aumentando os focos de água, né? Parada. Isso aí. É difícil, né, Ricardo?
Outro assunto que a gente colocou aqui para a gente debater foi que a gente viu nas redes sociais, tem recebido muitas reclamações e tem causado aí grande revolta, até por causa dessa questão da integração, o negócio do cartão, foi assim, a falta de manutenção que a gente estava falando, mas dos ônibus da FAOL. Você que já trabalhou na FAOL, acredito que você pode falar para a gente melhor, que como a empresa era antigamente, como que ela se deteriorou e chegou num ponto que as pessoas veem aí nas redes sociais colocando porta do ônibus caindo, perigo de ter um acidente com a pessoa dentro do ônibus andando, sem freio, pneu. E aí a gente vê esse desgaste também de uma empresa, né, que servia tão bem a população. Eu vejo 2 pontos importantes nessa situação que chegou hoje o transporte público coletivo da nossa cidade. Se tiver que botar assim, apontar culpados, eu digo que meio a meio, concessionária, meio a meio, governo. As duas partes erraram profundamente durante esse período. Por quê? Volto a falar, desde 1987 até agora, nós estamos chegando em 2017, vão ser 20 anos, não houve nenhuma alteração, nenhuma programação, nenhum estudo de engenharia para poder rever a forma que se oferece o transporte coletivo em massa, público na nossa cidade. Nada foi feito. Houve politicagem, houve políticas, né, em segurar tarifas sem ter a real certeza de que aquele valor que foi segurado com tanto tempo, a quem afetou, se afetou a concessionária, se afetou a população depois ela teve que pagar um aumento abusivo, rápido, em pouco tempo. Isso tudo aconteceu. É tudo forma de se fazer política em cima de concessionárias públicas, né? Até promessa de concessão para as vans ocorreram no meio do caminho. Até promessas de privatizar, quer dizer, de centralizar, de trazer novamente a concessão para o poder público também foi oferta de uma campanha na nossa cidade, que seria uma bomba. Né, e era uma bomba mesmo, aquilo explodiu. Quando nós vimos que era só aquilo, nós nos assustamos com essa situação. O grande problema é assim, o governo, poder público, ele não está, hoje, a maioria dos que estão à frente do poder público, que ganharam as eleições, não tem coragem de trabalhar para corrigir os problemas. Então a primeira intenção daqueles que não trabalham, que não têm coragem de assumir 8 horas de trabalho ali firme para botar funcionar as coisas, a primeira coisa que vem no discurso é a terceirização. Nós temos que entregar isso aqui e lavar as mãos porque vai ficar na mão pública. Aí um grupo chega, entrega, vira as costas, deixa aquilo acontecendo. O outro vem, em vez de fiscalizar, orientar e ver se as coisas estão fazendo certo, faz a política de retenção. Nós estamos ganhando muito, sem ter o estudo técnico, reduz tarifa. Aí as coisas ficaram como nós ficamos. Nesses 20 anos, eu falei alguma coisa a mais ou a menos do que aconteceu na nossa cidade, a não ser o poder público intervindo, não dando reajuste, ou às vezes intervindo, dando reajuste com promessas de além do que iria ser feito e não foi feito até hoje. Por exemplo, a integração da bilhetagem eletrônica era para ocorrer no ano de 2010, só está acontecendo agora no ano de 2016. De uma forma atabalhoada, de uma forma sem o esclarecimento à população de como deveria ser feito. É aquilo que se toma a decisão. Tem 5 anos, você tem que tomar uma decisão. Amanhã tem que começar, e começa amanhã. Mas levou 5 anos sem nenhum planejamento. Não se orientou nenhuma fase de como a população poderia ter melhor acesso, de como ela poderia procurar os melhores horários. Aí fica na bagunça que tá. É o que a gente falou, né? Que você falou. Não tem um planejamento bom de horários, né? Aí as pessoas cobram o banco e o banheiro, que se tivesse não precisava nem ficar esperando, né? Esse tempo que fica, meia hora, 40 minutos esperando um ônibus. A população tinha que ter já no seu celular. Tá vindo, tá um ônibus. Tá vindo, tá um. Ela saber que hora que vai passar, isso já é perfeitamente fácil. Em vários lugares já está acontecendo isso. E hoje nós estamos voltando ao século passado. Nós estamos pedindo banheiro e bancos, porque o governo e a concessionária não conseguem atender os horários ou oferecer os horários para que a população se desloque em menor tempo, com menor custo,
Linhas de 1974, que nunca foram revistas. De 1950, da criação da Friburgo Auto Ônibus. Eu não tenho medo de dizer isso, porque eu trabalhei lá há 11 anos. Linhas que a gente vê, na época que eu trabalhei não lá, se adequam mais hoje. Eu sei que o sistema era outro, a Constituição era outra, era toda uma época diferente. Mas era para atender o trabalhador das fábricas. Havia um comprometimento de atendimento, de horários regulares, de idas e vindas. Não tinha esse negócio de você levar 40 minutos, 2 horas para cruzar Olaria, Conselheiro Paulino. Era 40 minutos, no máximo era o tempo de viagem, 50 minutos de entre Olaria e Conselheiro Paulino. As coisas se perderam. Mas aí a gente volta a falar, só a concessionária está errada? Não, a gente não pode também levar. A culpa toda, né? Qual foi o investimento do município de Nova Friburgo nos últimos 30 anos? Vamos botar de 1980 para cá, nos últimos 37 anos. Qual foi o investimento dele em planejamento, em construção de alternativas de vias de ruas, de melhorias de estacionamento, os ônibus parar e não atrapalhar o ir e vir do fluxo dos veículos. Planejamento em todo esse sentido não foi feito. A gente tem que dar parabéns, eu volto a falar, eu sempre falo isso no meu discurso, quem fez as coisas certas e que é boa, a gente tem que elogiar. Nesses 30 anos, parabéns ao governo Alencar Pires Barroso, que teve a visão de abrir a Via Expressa no bairro de Olaria, e parabéns ao governo Paulo Azevedo, que edificou, construiu. Porque em matéria de mobilidade urbana, em matéria de investimento para poder melhorar o fluxo, foi a Via Expressa, é o único investimento que o município de Nova Friburgo fez com recursos próprios. A gente não ouviu dizer que o Paulo pegou dinheiro emprestado, nem veio lá de fora, ele fez com recursos próprios. E o viaduto? O viaduto o viaduto é diante, o viaduto é da década de 60. A gente só tem essas duas, né, para falar. Mas bem antes, né, como dizer, o viaduto, quando ele foi construído, a gente não tinha ainda, vamos dizer assim... Olha quantos anos, 40 anos. Aí você vê a visão, não tínhamos ainda a quantidade de tráfego de veículos que a gente está passando. Né? Volto a falar ao secretário de Mobilidade Urbana, carretas continuam cruzando a cidade ali em horários em que não está permitido. Hoje eu estava lá no centro, passei 3 passando, sem fiscalização. Então, não adianta querer fazer norma restritiva, proibitivas, se a gente não tem o poder de fiscalizar. Aí o que cai? Cai o descrédito da cidade. Porque se o senhor parar, secretário, se o senhor parar 5 minutinhos na avenida ali, no horário entre 16h30 e 18h30, mais ou menos, só vai ver que caminhões passam subindo, indo em direção ao Rio de Janeiro, subindo ali do trevo de Duas Pedras até a rotatória do Passaду, há profusões. A desculpa vai ser novamente a falta de pessoal para fiscalizar. Pode ser que é isso. Mas, será que está fiscalizando? Então? Se tiver fiscalizando em Autuano, o programa está aberto, secretário. Você já veio aqui uma vez, mostra para gente. Aqui, ó, nós estamos fazendo isso está sendo autuado. Dessa forma. Porque a sensação que a população tem é que as coisas estão Mas se autuar, mas não for lá, às vezes informar, coibir, falar pessoalmente, né? Continua. Nunca vai saber, vai continuar a mesma situação. O cara vai voltar e vai passar ali de novo, não adianta. Isso. E aí a mobilidade, que é o principal que a gente cobra, não vai acontecer. Aí nós Mariozan, Luana, a gente está aqui. A gente precisa de imediato. As coisas ficaram tão ruins, pelo deixado sem ter planejamento, sem você trabalhar o dia a dia, né? Pensando no dia a dia e pensando no futuro, o que aconteceu com a nossa cidade? Nós estamos parados no tempo. A saúde está fraca, está ruim, a educação caminha devagar, mas não está 100%. Nós não tivemos poucas reformas de escolas, praticamente nenhuma. Se eu estiver equivocado, o governo abriu a escola ali no Nova Suíça, na entrada ali onde que vai para Vargem Alta, uma creche, abriu a de Lumiar agora. Está se prometendo em até 2 meses abrir mais 8. Inaugurou, reformou São Geraldo. Não liberou ainda. Não, já liberou. Está em construção São Jorge, mas está meio parado. Tem uma creche ali na Vila Nova, ali atrás do Sesc ali, que não se fazia. Aí se você botar na ponta do dedo, a escola de Varginha não conseguiu reformar. Demerval parando.
Será que vale a pena abrir novas unidades e não reformar que já existe? Não tem como reformar, tipo, ampliando, né, o atendimento? Talvez seja melhor, eu vejo que gasto, né? poderia se começar a reformar ampliando, pensando no horário integral, né? Integrando a creche com o colégio. Tanto que o pessoal reclama sem vaga, né, Ricardo? A gente recebe lá inúmeros, não tem vaga para creche, não tem vaga para meu filho. Isso aí, então a gente tem que pensar e capengou. O dinheiro, os recursos existem. Agora, se não planejar... Aí, outra coisa que a gente falou também, que eu volto a falar, que é importante. Por que votei contra o orçamento? Por causa dessas situações. Não há pensamentos alternativos dentro do orçamento de 2016 para o município superar a crise. A crise é cortar despesa. A crise é cortar o dinheiro da hora extra do trabalhador. A crise é cortar a gratificação daquele que ganhou. A gordurinha da carne não, né? Do estacionamento não tem público, que era de interesse de uma empresa privada, porque gera lucro, não é uma alternativa. Não é uma alternativa. E dizer que dessa 10%... Forma não, né? Dessa forma não, quer não, dizer, a gente vou dizer também... É o que o Ricardo falou, terceirizar é mais fácil. E terceirizar depois com a crítica, que era um grande mecanismo para a cidade, de que o estacionamento de quem tem carro ajudaria a pagar a tarifa do ônibus. Ora, 10%, é para incentivar, 10% seria o resultado, que ficaria para o poder público. 5% ia para a prefeitura. 5% para o fundo tarifário. Né? Então vamos fazer lá, se fosse naquilo que nós calculamos 36 milhões, nós só teríamos 1.800.000 depositado no fundo tarifário. Se você dividir, eu não sei quantos passageiros hora ou dia que a Friburgo Autônomos hoje transporta, mas deve estar beirando aí a casa, vamos botar aí de uns 45 mil passageiros, né? Próximo. Se dividir 1.800.000 por 45 mil dia, quanto que 1.800.000 daria para diminuir a tarifa? 1 centavo? 3 centavos? Talvez nem isso. Então é um discurso falho. Há um né? discurso que não ele tem um pensamento bom, ele é efetivo, mas a formulação dele não nos remete a uma significativa redução do preço da tarifa. Não tem como nem comparar. Não tem como comparar. Agora, rever tem que ser revisto, né? A forma do nosso sistema integrado ele tem que ser repensado. Tem outras opções, né, que a gente já cansa de ouvir falar. O bilhete eletrônico, eu sempre falo, a tarifa integrada, a tarifa unificada, como é no Rio de Janeiro, só é integrada para aquele que necessita, para aquele que trabalha. Por exemplo, é um cartão especial. Especial, então, por exemplo, se você sai de São Pedro de Lumiar e vem trabalhar no bairro de Olaria, você tem que ter a tarifa integrada com um preço mais reduzido. Agora, quem vem passeando, ou quem vem à cidade, não pode ter esse mesmo preço. Essa é a realidade que a gente tem que começar a encarar hoje, entendeu? Quem vem a trabalho tem que ser subsidiado essa tarifa. Quem vem a estudo, né, só tem a escola aqui, estou fazendo uma faculdade e só tem a minha faculdade no centro da cidade, tem que ter a sua tarifa única naqueles horários para ir para cá. Agora, os demais não, porque fica difícil. Né? O custeio disso é muito grande. Se a gente tivesse com a possibilidade, eu sempre falo isso, de isentar todos os estudantes, era mil maravilha. Mas se a gente analisar que a cada lei que diz assim, aqui ele vai ter 50% de desconto, aqui a gente pensa que está jogando 50% de um determinado grupo de pessoas para uma grande minoria pagar, aí a tarifa fica mais pesada. Fica mais caro. Entendeu? Fica mais caro ainda. E é outra situação que a gente tem que rever. Né? São análises, né, que a gente vai colocando e que poderiam já ter sido. Aí falta o quê? Antes. Da parte do Poder Executivo, faltou planejamento. Da parte das concessionárias, faltou planejamento. Só as duas palavras, planejamento, investimento. Os pontos de ônibus estão aí, né? E acima de tudo, do lado do poder concedente, falta uma coisa que é imprescindível, que deveria acontecer: fiscalização. Será que o número de passageiro, dia, hora, rodada, quilometragem das planilhas apresentadas são reais? São reais? Tem que ser fiscalizado. Quem tem que fiscalizar isso? O governo, concessão e
a parte da sociedade representada, a sociedade civil representada. Senão, fica solta as coisas. Sim, para quem não conhece, não há otimização de recursos, não há corte. Não conhece. Tem que saber, enfim, é o que você falou. Então, hoje nós temos as concessões na nossa cidade do lixo, água e esgoto, do transporte e energia. Qual o setor de fiscalização que nós temos? Onde que a gente tenha a sociedade civil organizada dentro de um mesmo organismo, o governo, concessionária, usuários, idosos, sentados numa mesa ali, verificando em loco se aquilo mesmo que está sendo apresentado é o que é a realidade. Nós não temos. Então, um outro, só para dar uma citação, e depois a gente pode até trazer aqui no programa para a gente debater, que é a questão da duplicidade da função, né, do motorista do ônibus. É isso que eu falo. O pessoal está te cobrando a cobrando. lei que você tem, né? Até o Ministério Público Federal vem em vários ofícios, já está lá. Nós fizemos uma audiência pública para tratar desse assunto. Estiveram representantes da Friburgo Auto Ônibus, do sindicato, vereadores, a sociedade toda foi lá fazer. No final da audiência pública, nós chegamos a uma legislação possível. Eu já tinha uma lei tramitando na casa. Então, o que eu fiz? Com aquela audiência pública, eu peguei os resultados delas, fiz um substitutivo da lei e encaixei e fiz as alterações e dei entrada, né? Proibindo a função dupla do motorista de cobrar e dirigir, mas garantindo a concessão, o fato que já existia até o dia da audiência pública, que algumas linhas, pela a quantidade de passageiro, pela altura, onde que sobe, onde que desce, que só poderia utilizar carros pequenos, nessas linhas limitadas pela quantidade que a empresa falou que existia na audiência pública, foram ressalvadas na lei. E até hoje essa lei não vem à votação. E é uma lei importante. Você vai tentar colocar ela em cópia, Ricardo? Olha, eu já procurei o presidente da casa, porque eu gosto de fazer as coisas antes de acontecer, para não dizer que a gente está impondo, que a gente está dando uma saia justa, puxando o tapete de alguém. Estou lutando por ela para te poder conseguir aprovar, porque eu sei que é uma lei boa que vai garantir a profissão de cobrador de ônibus, porque eu tenho que respeitar isso, porque eu fui cobrador de ônibus, né? Eu comecei minha vida trabalhando como cobrador de ônibus, então eu tenho que fazer uma lei, eu tenho que proteger essa profissão, porque você já ouviu, as pessoas falam assim, para poder baratear a passagem, nós temos que reduzir o cobrador de ônibus. Isso é discurso de concessionária e de governo, porque a população, eu não ouço a população reclamando que o que ela paga, ela reclama do salário do motorista e do cobrador de ônibus. Pelo contrário, ela quer os dois trabalhando ali juntos. Até porque facilita no trânsito. E ela paga pelos dois juntos. Então, é uma lei que está lá. Já entreguei a cópia ao presidente Márcio Damasio. Ele pediu um prazo moderado para rever essa situação. E em poucos dias ele vai estar voltando ela para mim de novo. Se ele não conseguir, eu vou pedir a votação por cópia e submeter ao plenário a votação dessa lei. É o Jonathan, né, lá, que trabalha até na rádio lá de Cordeiro, é uma pessoa que está sempre buscando informação com a gente na rede social, aqui na TV Friburgo, sobre essa questão, e ele sempre está mandando fotos de acontecimentos, de casos que acabam, né, É pacífico, né, nas estatísticas. Por causa dessa situação. É pacífico nas estatísticas de ocorrências, que eu estou começando a aprender, não são acidentes de trânsito, são ocorrências de trânsito. Que poderiam ser evitadas. Por quê? Porque o motorista estava cobrando, o motorista estava dando atenção, porque é a função do cobrador. Porque é muito, olha quantas funções importantes. Dirigir, olhar e o dinheiro, quanto é certo. Agora, aí nós voltamos àquela situação que nós não concluímos, se é sobre a manutenção da Friburgo Auto Ônibus. Aí a gente olha para dentro da direção da empresa. Quando nós trabalhávamos, eu trabalhava lá, nós tínhamos uma empresa enxuta, de pessoas com capacidade de trabalhar, em que investia na sua atividade fim. O que era? Fazer um transporte coletivo de tal forma que atendesse a população com qualidade, com rapidez. Esse era o pensamento da diretoria na época. Agora, com o decorrer dos anos, se a diretoria mudou algum pensamento, inchou-se algumas coisas para poder ter algumas outras situações que a gente, eu não sei, pode ter acontecido, aí é a opção de direção da empresa. Aí a gente não entra, fica lamentando, mas lamenta
que isso esteja acontecendo na nossa cidade. Até questões aí que teve, ficou bem assim, bem difícil, não sei para quem que trabalha nessa área lá, questão de PVA atrasado também, que o pessoal denunciou, aí tem os pneus carecas, essa questão da porta que me preocupou, Nossa, eu vi já Senhora. 3 ou 4 casos, né? Imagina, a pessoa, o ônibus a gente vê, dependendo do horário, o ônibus lotado. Porque se continuar assim, nós vamos Imagina. começar a ter acidentes que nós não tínhamos. Nós tínhamos num passado remoto, onde que os equipamentos não tinham as travas de segurança e tinha A sempre pessoas tecnologia. caindo de ônibus e sendo jogados para debaixo de roda e acontecendo Já pensou? acidentes fatais. Você pensa bem, com todas as tecnologias que a gente tem, que de um momento para cá diminuiu muito esse tipo de acidente, com a falta de manutenção, porta caindo, daqui a pouquinho quem vai estar caindo é o próprio usuário. Olha só. Aí é um problema sério Aí e fica mais puxado. mais puxado ainda. Mais 2 temas aqui que dá tempo da gente falar, que a gente tem visto também lá nas redes sociais que a gente acompanha, que está incomodando alguns comerciantes, você também já relatou isso aqui na questão de olaria, que são alguns moradores de rua, que a parte da Prefeitura de Assistente Social, não sei como que faz o trabalho, acaba deixando um pouco de lado, não sei se demora a buscar, né, ir até eles para fazer essa ajuda, esse apoio, que eles estão deixando a sujeira, né, nas portas das lojas e estão agredindo os funcionários, os donos, né, quem está passando pela rua. Hoje teve mais um caso perto das óticas Precisão também, do morador de rua, acho que até uma mulher agredindo ali o pessoal que estava passando. Uma situação difícil, né, de se lidar, mas que tem como fazer, né, Ricardo? É a Secretaria de Assistência Social. Eles botaram, não sei porquê, de gás, de água, de política, ainda botaram e trabalho. Eu não vejo o trabalho como a forma de assistencialismo. O trabalho deveria estar dentro do crescimento econômico, né, com dignidade, pessoas lá buscando seus empregos dentro do setor certo. Assistencialismo, assistência social, é para essas pessoas que estão nessas condições. Vulneráveis e que precisam de proteção e atendimento. A função principal da assistência social no setor de pessoas que ficam na rua, primeiro é a triagem, é pegar, levar para um local, identificar aquele ser humano, da onde que ele é, por que que ele está ali e procurar a sua família para poder iniciar o tratamento dessa pessoa. Porque já teve casos que até foragidos, né? Sim, foram pegos aqui, né? E o que é mais triste é pessoas morrendo ao relento na nossa cidade. Vai vindo frio. E vai vindo frio e as pessoas estão morrendo ao relento. Já morreu um, não tem 15 dias na frente ali do cavalo preto, né? O térreo. Então, é função diariamente, noite, dia, da assistência social, a verificação dessas pessoas. Eu sei que o meu direito de ir e vir e de estar tem que ser garantido, mas tem determinadas situações, o direito é de ir e vir, não é de ficar, deitar, dormir e criar o seu alojamento na frente de um estabelecimento, na entrada da casa de uma pessoa, agredindo moralmente com palavrões as pessoas ou fisicamente com agressões, tomando banho em chafariz de praça. O está reclamando muito ali atrás do Raul Sertã dessa situação. Essa situação, por quê? Porque a Secretaria de Assistência Social ela tem que ter o seu setor de triagem. Eles vão criando aqueles grupos, tem que né, ter os seus CRAs, aqueles seus centros, né, de atendimento, levar esse grupo para lá. Vamos falar. É um trabalho constante. É o trabalho constante, é o trabalho mesmo de enxugar, às vezes, gelo, mas tem que continuar fazendo constantemente para diminuir, para tentar tirar aquela pessoa daquele local, principalmente com um cidadão fluminense. E dar o suporte, talvez, de uma moradia, a família, para né? poder fazer a retirada Eles deles. antigamente tinham um espaço, não sei se tem ainda, é local de tomar banho, até de Você vê que, olha, a Secretaria de Assistência Social, enquanto o governo agiu sem politicagem, sem política, a Secretaria funcionou. Em dado momento para cá, como teve políticas envolvidas nas nomeações das chefias da Secretaria, as coisas começam a não dar certo. Aí não pode. Não pode. A pessoa que trabalha, que entende do assistencialismo, tem que ser o técnico, a pessoa responsável e ser o secretário para atender essa situação. Não é sair dando cesta não tenho vergonha nenhuma de dizer que a secretária anterior ela fazia e cumpria muito bem o seu papel. Foi muito bem. Aí, por causa de política, o governo fraco, um desgoverno, atende a pressões, em vez de se impor a pressões, troca. Aí faz essas mexidas, como nós vimos aí, que mexeram na Secretaria de Obra, na Secretaria de Olaria, que não mudou nada. Não mudou nada.
A educação, com todo respeito, eu ainda respeito o professor Renato Satiro. É uma pessoa séria. Ele é sério. Eu gosto dele. Mas nos outros, a gente vê que foi jogada política mesmo para poder acertar alguns encontros que foram contratados e não foram ajustados. Que não foram acordados, foram ajustados. Porque botar Breder em Olaria e botar, com todo o respeito que eu tenho ao Alain, e com todo o respeito que eu tenho em Breder, não tem afinidade nenhuma com a nossa região, com a nossa população. Não conhece a nossa região. Pode ser friburguense. Eu sou friburguense, sou vereador, não posso garantir que eu conheço todas as regiões da minha cidade. Eu tenho um conhecimento de saber. Agora, ter aquela proximidade como eu tenho no meu bairro de Olaria, Cônigo, Cascatinha, ao centro da cidade, quem está sempre aqui lidando, é muito mais proximidade. Conselheiro Paulino, a gente está sempre indo ali, fazendo algumas coisas. Né? São Geraldo, né? A gente vai lá também, ajuda em algumas coisas. Isso a gente está próximo, a gente conhece a realidade das coisas. O senhor Breder, para mim, não conheceu nada, não conhece de Olaria. Da mesma forma, o Alain. E são pessoas que eu tenho respeito, são pessoas sérias, dignas, mas que não têm conhecimento. Vamos dizer assim, se falar onde que é a rua, aonde que é a rua Rio Grande do Norte com o Breder e com o Alain, vai vir a segunda pergunta, mas aonde que fica? Perto da onde? É perto da onde? Né? Agora, se falar com uma pessoa que já mora em Olaria há tanto tempo, um cidadão, Ricardo, olha lá, minha rua lá, ele não precisa falar nem o nome. Ele vai falar assim, Ricardinho, a minha rua lá tá ruim, o que você pode fazer? Eu já sei o nome da rua e o nome da casa dele, porque é a minha região, é o meu território. Entendeu? Falta isso também. Falta essa situação. E a gente volta a falar e a gente fica triste, porque os pedidos de recomposição do que os bairros precisam, legislação para poder ajudar, forma de trazer UPA, fazer um programa de trabalho para o governo, ter um combate efetivo aos mosquitos e os insetos que produzem doenças. Nós fizemos. Ainda a gente leva a culpa que não faz nada. Entendeu? Isso é triste de você ver a outra base dizendo que a gente não faz nada, só reclama, só diz. Mas olha, se eu estivesse só reclamando e não tivesse feito projetos de leis e apontado alguma solução para ser aprovados, eu até concordaria. Mas não, para todos esses fatos que ocorreram aqui, eu pensei, fiz um projeto de lei. Tem, por exemplo, um projeto de lei sobre a proteção e bem-estar animal, aonde um condomínio que eu administro vive um problema de realidade, de uma infestação de gatos em função da população, dos moradores darem comida. E os gatos vão criando, tem uma mata fora, eles voltam para aquela mata, ela fica com arisco e depois você não tem um tratamento. Preocupado com isso, vendo essa situação, eu fiz um projeto de lei para poder adequar as responsabilidades de quem tem que agir naquele momento na proteção do animal. Não é jogar o chumbinho e enterrar os bichos depois. Né? Não é essa a realidade que a gente tem que pensar. Mas quando a gente faz a lei e a lei para e não tem o procedimento de chegar à votação, aí fica difícil. E o pior ainda é quando você faz a lei, né, e ela tem que produzir os seus efeitos e as pessoas não fazem. Né? Mas aí tem as responsabilidades. Claro. Né? Eu tenho uma lei que é muito importante, que já está aprovada e que acredito que essas chuvas que passaram agora acendeu uma luz ao secretário de Defesa Civil, ao prefeito, às concessionárias de torres que estão instaladas no município, as torres de televisão. Tem que dar o seu compromisso social, implantar os holofotes para serem acesos toda vez que a cidade entrar em estado de alerta máximo. Nós chegamos, alerta máximo quase, agora, e não tinha nenhum procedimento ainda implantado. Aí veja bem, eu estou tranquilo, o vereador fez a parte dele e fez os procedimentos. Agora, se acontece um acidente climático e pessoas morrem, o vereador vai para as ruas, vai levar ao juízo, ao poder público, ao poder judiciário, ao Ministério Público, as omissões de quem deveria agir e não agiu. Então, aí depois a gente que é o chato, a gente que é o esquisito, não, a lei está aí. Se não está de acordo, se precisa fazer um ajuste, vereador, vem cá, a lei é sua, dá para fazer uma alteração, a gente faz. Ou o prefeito tem capacidade de fazer as alterações para poder alterar e fazer as coisas funcionar. O alerta máximo quase foi. E as torres de televisão,
As torres de telecomunicações de telefonia fixa e móveis não estão preparadas para poder informar a população que o município está entrando nessa situação. E se entra e acontece morte como aconteceu da outra vez, quem vai ser o responsável por isso? Eu vou cobrar, porque eu fiz a minha parte, eu consegui a aprovação dos 21 vereadores da lei, ela entrou em vigor, não existe nada de inconstitucionalidade contra ela. E se acontece, ajuda, né? se acontece, aí o grande problema é que a gente faz, depois a gente vai chamar de esquisito. Mas se for esquisito isso, eu vou continuar agindo dessa forma, esquisito, da forma que eu sou mesmo, para tocar o barco para frente. Estávamos em Friburgo em 2011 e sabemos como é duro, né? Quem estava na rua sem saber antemão do que tudo poderia acontecer, sabe muito bem o que está sentindo, que a gente passou no dia a dia daquela tragédia. Sim. Só para a gente finalizar, só queria que você colocasse sua opinião, Ricardo. A gente estava falando até de dificuldade na política, a gente está vendo um cenário político nacional bem confuso, bem conturbado, que hoje foi votado, saiu, né, a situação do Eduardo Cunha, uma parte da questão do que ele está sendo julgado, que o STF aceitou a parte de denúncia pela cobrança de propina em contratos da Petrobras. E parece que o julgamento continua amanhã. Essas situações, assim, só para exemplificar, né, processo de cassação, essas coisas acontecem, demoram a acontecer. Por que acontece? Acho que a gente consegue superar uma situação dessa? Existem algumas situações dentro do procedimento do processo judicial brasileiro que demanda determinadas cautelas. Mas a parte pública, eu vejo que o princípio da moralidade, da dignidade pública, do homem público, ele não pode, por exemplo, ser o principal. Ele tem que ser mitigado da seguinte forma: havendo uma denúncia, mesmo que ela ainda não esteja toda qualificada, com todos, o homem público que exerce, por exemplo, o Cunha, exerce a presidência do Congresso, ele não precisaria dele perder o mandato nesse momento, mas ele deveria ter uma norma dentro da casa que já afastaria ele por 60, 90 dias, até que se concluísse toda a situação. Passados os 90 dias, o Poder Judiciário, nem o Procurador da República, nem o Ministério Público fosse capaz de concluir, ele teria o direito de ser reconduzido novamente ao local por ineficiência da situação. Eu digo que se fosse nesse sistema assim, esse passo do Ministério Público, da Justiça, seria mais rápido, não seria tão lento como já é hoje, né? Porque não tem um prazo. O prazo é só para quem é uma parte. O juiz não tem prazo. O juiz ele não tem prazo. Ele está lá, ele é de acordo com o trabalho dele. E também a gente também não pode apertar muito, porque como em todos os setores públicos está assoberbado também de muitas ações que devam também ser analisadas. Mas muito pela burocracia. Existem várias situações que podem ser simplificadas no nosso sistema e as alterações que ainda não fazem ainda com uma reforma política que não aconteceu entraria no caso assim. Entraria numa situação dessa, né? Vamos dizer assim, a presunção de condenação é que te dá, você só pode sair do seu cargo se for condenado por um colegiado. A presunção de inocência, eu até entendo que poderia aplicar essa regra, mas no exercício do cargo público, a moralidade, a ética não poderia, essa regra não poderia aplicar, ela teria que ter uma sanção ao homem público, até para ele pensar antes de cometer qualquer coisa que possa, ele tenha medo e não cometa, né? Mas não tem, aí a coisa vai ficar livre. Fica confuso. É solta, né? Acho que é isso, né, Ricardo? Tem mais alguma coisa que a gente poderia falar? Acho que está na hora, nosso programa já está em cima. Bem bacana, nós falamos bastante coisas hoje boas, passamos com tranquilidade. Tem muito mais coisas ainda que a gente tem que passar e trazer aos poucos. E agradecer a vocês aí, a nossa audiência desse nosso bate-papo. Convidá-los para mais uma vez vir nos assistir na próxima semana. Semana que vem a gente vai estar falando da Semana da Mulher, né? Que é o Dia da Mulher, dia 8, a gente vai estar aqui no dia 9 de março. Isso. Já aí deixando o nosso carinho a todas as mulheres. Se Deus quiser, ele nos vai... Representado aqui por mim, né? Todas que nos assistem. E se Deus quiser, ele vai nos dar essa... Com certeza. E também falar, né, que no dia 8 de março... Vai ter uma audiência na Câmara,
que vai tratar um dia específico de homenagem à mulher. Também no dia 8 de março, se eu não me engano, às 19h30, no Country Club, a Ordem dos Advogados do Brasil vai dar posse à doutora Mônica Bonin, né? Acredito, eu não tenho certeza, mas é uma mulher que assume a Ordem dos Advogados do Brasil, coisa que há muitos anos eu não havia vendo isso acontecer. É muito bom. Isso. Esferas, né? Tomara a Deus que ela tome conta de mais coisas ainda para a gente ajudar elas a trabalhar mais ainda. Isso mesmo. É verdade? Vamos agradecer então, não é, Mariozan? O nosso companheirinho do radiador, Mariozan, ele fala sempre de mim, tem que falar dele. Agradecer a Lucileia pelo comando aí das carrapetas, agradecer Zé Manuel pela nossa produção, Pininha, fica só de longe, um dia ele vai te sentar aqui do nosso lado pra gente debater algumas ideias com ele, né, Ricardo? Sim. Pininha também aqui nos bastidores hoje, galera aí que daqui a pouco vai curtir Flusão e Frisão, vai com calma, vai devagar, curta com paz, tranquilidade, né? Aproveite aí o dia para torcer, para se alegrar e para se divertir. Hospitalidade e respeito. Isso né? aí, hospitalidade e respeito. Muito isso bem. aí. E a gente te espera ao vivo na próxima quarta. Ricardo, obrigado, né? Eu Boa também noite. agradeço e toda a sorte pro Tricolor da Serra, né? É isso aí. Vamos fazer Nossa casa. Vamos deixar que a nossa casa ganhe, né? Isso Fazer a vez. E as reprises durante toda a programação da TV Friburgo, todos os dias aqui nessa telinha para você. Agradecer sempre a sua companhia nas redes sociais. Estamos abertos para receber sua sugestão. E até a próxima quarta-feira com mais um Ideias e Debates ao vivo aqui para você. Uma boa noite, até lá.